Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, quero também aqui, meu caro amigo, senador Jorge Viana, declarar a minha solidariedade ao governo do Acre, ao governador Tião Viana, sabendo da seriedade, da competência e do trabalho que o senador Tião Viana realiza no estado do Acre. Sem dúvida nenhuma, ele vai tomar todas as medidas para resolver esta questão que a Polícia Federal já está atuando e com a dedicação e com o cumprimento do seu trabalho, que sempre pautou a vida do então senador Tião Viana, hoje governador do Acre, certamente vai superar este momento no estado do Acre. Não tenho dúvida disso. Por isso, senador Jorge Viana, quero que leve o nosso abraço, a nossa solidariedade ao governador Tião Viana. Mas, senhores senadores, eu gostaria de trazer um tema de extrema relevância aqui, hoje, nesta tarde, no Senado Federal. É a questão da maioridade e menoridade penal. Estamos assistindo nos últimos dias um vendaval de opiniões acerca deste tema. Como em outras ocasiões, sempre que acontece um crime hediondo praticado por um menor de idade, a sociedade brasileira é arrebatada por uma sensação de impunidade. Esta sensação se transforma em sentimento de revolta e entra em cena a discussão sobre a necessidade de os poderes instituídos adotarem medidas rigorosas de punição aos menores infratores da lei. Neste cenário, nós testemunhamos um desfile de opiniões a favor da redução da maioridade penal. Mas, afinal, o que é maioridade penal? Podemos dizer que é a definição de um patamar de idade, um período no qual o indivíduo que venha a cometer um crime não pode ser condenado pelas regras do Código Penal. Dessa forma, o artigo 228 da Constituição Federal estabelece que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, ao mesmo tempo em que determina que os menores em conflito com a lei estão sujeitos às normas da legislação especial. Trata-se do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que assegura em seu artigo 112 que medidas socioeducativas são aquelas aplicáveis a adolescentes que praticarem atos infracionais. Estas medidas têm caráter predominantemente educativo. Senhor presidente, nobres senadores, é bem verdade que estamos vivendo num contexto de banalização da vida. No Brasil, todos os dias somos arrebatados por atos de violência. É a violência policial, a violência de gênero, de raça, etnia, de crença e de classe social e a violência no trânsito também. Nos últimos anos, muitas famílias estão sendo destroçadas por atos de violência urbana e rurais que afetam especialmente mulheres, idosos, crianças e adolescentes. Mas verdade seja dita, são atos de violência praticados não só por menores de 18 anos, mas principalmente por pessoas que são maiores de idade. Neste universo de desesperança, a sociedade só consegue enxergar na redução da maioridade penal o caminho para a solução de um problema social que sabemos é permeado de complexidades. Complexidades que vão desde conceitos até as condições sociais, econômicas e culturais dos indivíduos envolvidos. Neste jogo de alteração da lei, em que as cartas tentam imprimir aos jovens a responsabilidade individual por delinquência, vale ressaltar alguns dados da ONU. Tomando 55 países da pesquisa da ONU como base, nós constatamos que, na média, os jovens representam 11,6% do total de infratores nos países pesquisados. Já no Brasil, a participação dos jovens na criminalidade está em torno de 10%. Mesmo assim, sob o argumento de que a medida já adotada no mundo inteiro, alguns defensores do enrijecimento da punição aos menores de idade sequer se dignam a aprofundar o debate acerca deste fenômeno social que nos inquieta. No mundo, não somente a concepção do que seja juventude, mas também a idade para a ampliação da maioridade penal varia muito de país para país. Em muitos países, o conceito de juventude está diretamente ligado à cultura.
fazendo com que varie bastante a idade para ser considerado jovem ou criança. De igual maneira, no caso da definição da maioridade penal, em muitos países, a idade mínima para a responsabilidade criminal também sofre grandes variações. Há países que estabelecem a idade mínima de 6 anos para a punição da prática de crimes, mas há também aqueles que consideram importante respeitar o tempo da adolescência das pessoas. No México e nos Estados Unidos, por exemplo, a idade penal é estabelecida entre os 6 e os 12 anos, conforme o Estado. 6 anos. Em países como Argentina, Chile e Cuba, a maioridade penal começa aos 16 anos. Em Portugal, embora a maioridade penal esteja estabelecida a partir dos 16 anos, o agente está sujeito a regime penal especial previsto no Código Penal português até os 21 anos de idade. Na Polônia, a maioridade penal começa aos 17 anos e no Brasil, Colômbia, Peru, Luxemburgo, a maioridade penal é estabelecida aos 18 anos. Recentemente, a Alemanha e a Espanha elevaram para 18 anos a idade penal. Mirando-me neste cenário, senhor presidente, trago a esta tribuna dados da ONU que revelam ser minoria o total de países que definem o adulto como pessoa menor de 18 anos e que mostram que a maior parte desses países não asseguram aos seus jovens os direitos básicos da cidadania. O estudo da ONU sobre 57 legislações mostra que apenas 17% adotam idade menor do que 18 anos como critério para a definição legal de adultos. São eles Bermudas, Chipre, Estados Unidos, Grécia, Haiti, Índia, Inglaterra, Marrocos, Nicarágua, São Vicente e Granadas. De acordo com o estudo, exceto os Estados Unidos e a Inglaterra, os demais países são considerados pela ONU como nações de médio ou baixo índice de desenvolvimento humano, o IDH muito baixo. Enquanto nesses 2 países os jovens têm assegurados condições mínimas de educação, saúde e alimentação, nos demais países estes direitos estão longe de serem garantidos à população mais jovem. No caso do Brasil, senhor presidente, não há como igualar a legislação penal de nosso país à Inglaterra e aos Estados Unidos, sem considerar a qualidade de vida que, diferentemente da realidade daqui do Brasil, os jovens desfrutam em nações desenvolvidas. Neste Congresso Nacional, tramitam mais de 50 propostas relativas à mudança da maioridade penal. No Senado, temos hoje 5 propostas de redução da maioridade penal. Mas a discussão está centrada em torno da redação do artigo 228 da Carta Máxima, que, aliás, constitui uma cláusula pétrea, que sabemos nós não pode ser modificado. Todavia, o debate sobre a redução da maioridade penal está na pauta da sociedade e esta sociedade quer uma resposta. Desta discussão, é claro, não podemos fugir. Porém, o debate sobre a redução da maioridade penal não pode ser feito à luz do descaso, do distanciamento e da indiferença sobre as condições em que vivem nossos jovens e nossos adolescentes. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, a senadora Ana Rita, ela já informou ao colegiado que vai discutir a maioridade penal com especialistas, parentes de vítimas e entidades da sociedade civil, do governo e do Poder Judiciário. Penso que neste debate precisamos ouvir com parcimônia teóricos e pesquisadores do assunto, assim como famílias que foram destroçadas pela violência causada por menores de 18 anos, assim como juristas, políticos e atores sociais ligados à questão. O Brasil atualmente tem cerca de 20 mil crianças e adolescentes que ainda não completaram 18 anos internados em centros para jovens em conflitos com a lei por envolvimento em casos de roubo, tráfico de drogas, estupros e até mesmo assassinatos. Mas não temos como pensar em soluções para o problema em pauta de uma forma única, insensata ou mesmo sobre o efeito da dor e do ódio.
Estamos tratando de um assunto que envolve diretamente e claramente pessoas que são vítimas do sistema excludente que por muitos anos vigorou em nosso país e que, de certa forma, ainda não foi superado, apesar das ações de inclusão social e cultural adotados pelo governo brasileiro nos últimos anos. São, em muitos casos, cidadãos e cidadãs que, pela origem e classe social, vivem em situação de vulnerabilidade social e que, antes de serem incriminadas, precisam mesmo de atenção, de educação, oportunidade. Não podemos esquecer que eles também são vítimas em potencial da violência que tanto tememos. Dados oficiais dão conta de que, somente em 2010, mais de 8.600 crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil. Portanto, os jovens são as maiores vítimas da violência no país. Ademais, não é com o endurecimento da legislação que iremos inibir a prática de crimes bárbaros por menores. Quanto mais tenra a idade, mais possibilidade terá o menor de praticar crimes, porque são incitados por bandidos e chamados pelo narcotráfico. Temos saídas, várias, aliás. Ontem mesmo, em audiência na Comissão de Educação, o ex-senador, hoje ministro Aloysio Mercadante, defendeu que, em vez de reduzirmos a idade de imputabilidade penal, ampliemos a pena para os criminosos que, sem medo de punição, se utilizam de crianças e adolescentes para o crime. Considero muito procedente esta proposta, que, indo diretamente ao cerne do problema, propõe que o rigor da lei seja direcionado para aqueles que, em grupo ou individualmente, induzem, constrangem ou ajudam menores à prática de ações delituosas. Como educadora, como mãe e como cidadã, penso que, em vez de transformarmos crianças e adolescentes em vítimas sem esperança do sistema prisional, precisamos dar-lhes cidadania, proteção e educação. No caso das medidas socioeducativas, podemos sim aperfeiçoá-las, de forma a fazer com que os adolescentes envolvidos em crimes mudem de vida, passando a respeitar a vida dos outros, inclusive como forma de garantir sua liberdade, seus direitos e sua própria vida. Por isso, senhor presidente, nós queríamos aqui registrar a nossa opinião contrária à redução da maioridade penal. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.